Olá pessoal, Éder Leal aqui, esse é o canal O Trader Sério. Vamos para mais um vídeo do meu diário de trade. Hoje um dia que o mini índice finalmente rompeu aquela região de lateralidade que ele estava aí há vários dias, tá? Mas já vou explicar para vocês o que eu estava enxergando. Hoje, quinta-feira, 28 de agosto de 2025, e eu comecei o dia analisando aqui como último movimento de ontem, um movimento aqui de desequilíbrio fraco comprador, tá? Eu entendo que o mercado estava em um desequilíbrio fraco comprador desde aqui de baixo, onde ele tem algumas correções que não são tão profundas, mas ele geralmente faz aí uma correção após atingir nova máxima, né? Ele vai fazer um novo topo. E ele vem fazendo isso aqui até que ele faz uma correção mais profunda aqui nessa região e depois ele finaliza o dia aqui nessa região. Então o que eu espero? Que se o mercado abrir em gap aqui nessa parte e comece a descer, ele comece a formar um novo ciclo, que é um ciclo de equilíbrio, tá? Caso ele faça um novo topo ou que ele venha testar um novo fundo, e aí ele ficaria por assim, tá? O que eu vou analisar também? No gráfico diário, que eu venho falando aí há bastantes dias, né? É que ele estava em um equilíbrio aqui no diário, dentro dessa região, já há bastante tempo, tá? Mais especificamente, podemos dizer que 36 dias. Na barra número 1 de hoje, nós já temos aqui um distanciamento do fechamento de ontem. Então é um grande gap nessa região, né? Gaps, a gente pode entender que um gap, na verdade, é uma barra que não aparece no gráfico, mas é como se ele tivesse tido uma barra aqui. Tivesse uma barra e ele ficou preenchendo o mercado. Então, eu posso entender que já a abertura do mercado já é um rompimento, já é um desequilíbrio muito forte de comprador. Tanto a abertura do dia quanto o fechamento da barra número 1. O que tem contra? Contra que essa operação nós temos o distanciamento das médias, que aí eram bem grandes, né? A média de 9, essa que eu marquei, a média de 20, essa aqui. Veja que o distanciamento da média, bastante grande. Nós estamos aí a 571 pontos de distanciamento da média. Então isso pode ser que indique um mercado que teve um desequilíbrio, porém está muito esticado. E aí quando está muito esticado, assim, o preço já está há bastante tempo para um lado, né, ou muito distante. O processo mais natural que acontece depois disso é o mercado ficar equilibrado por um tempo, até que ele vai decidir fazer algum rompimento para um dos lados e vai continuar trabalhando. Eu acho, a partir da barra número 1, que pode acontecer aqui um equilíbrio e ele ficar montando um range na abertura. Então eu não faço nada na barra 1, apesar de ser uma boa barra de sinal para comprar. Porém, também analisando o gráfico diário, eu entendo que a barra 1 fechando já acima dessa região aqui ó, do equilíbrio, isso me indica que eu estou tendo compradores acima. Então, nos 5 minutos, no intraday, eu vou apostar que o mercado vai ficar acima dessa região e que finalmente a gente vai estar fazendo um rompimento dessa grande lateralidade. Então, eu vou esperar mais uma barra, se ela fechar mostrando compradores acima, eu compro. Esse é o pensamento que eu estou. E aí ele fecha essa barra acima, que é a barra número 2. Mesmo que o distanciamento não seja tão grande, eu consigo ver sinais nela de uma tentativa, ou o pessoal está aqui, no caso, liquidando as operações e exercendo ali o lucro dessa operação, ou então são vendedores que tentaram trazer o mercado para baixo, porém apareceram compradores, deixou esse pavio, a barra fechou aqui um pouco acima de 50% dela, me indicando que eu tenho compradores sim acima dessa região que eu deixei marcado aqui. Então eu vou entrar nessa barra, no fechamento da 2, só que eu entro aqui com 9 contratos apenas. Porque eu preciso de um stop mais longo nessa operação. Como estou arriscando 2 R's nessa operação, eu preciso de um stop longo, que é aqui no caso 640 pontos de stop, tá? Abaixo da barra número 1. Então o mercado, para me stopar, ele teria que reverter tudo isso aqui e vir abaixo da 1. Só que pelo tamanho do mercado, eu acho que fariam através de barras grandes, então isso também não seriam muitas barras. Foi importante eu deixar assim. Eu já imaginava que para atingir o stop, ficaria depois de ele tocar a média. Então primeiro ele tocaria a média de 9, depois ele viria até o stop. E para o alvo, só tirar um pouquinho aqui. Para o alvo, eu queria 400 pontos de alvo nesse momento. Ó, 400 pontos de alvo. E era uma pontuação ok. Por mais que o mercado já tinha andado aí até a minha entrada, já tinha dado 470 pontos, eu espero que, se isso aqui é um desequilíbrio muito forte comprador,
já rompendo uma região importante do gráfico diário, que ele vai ter uma força aparecendo e o mercado vai se deslocar rapidamente por muitos pontos. 500, 600, 700 pontos poderia ser a situação, tá? Até mesmo porque se a gente fosse fazer um projetado do rompimento em si, poderia pegar isso aqui tudo e marcar 100% lá acima. Então eu acho que seria bem ok eu sair no meu alvo, tá? A barra número 4, uma boa barra, dando a favor do meu alvo. A 5 também uma boa barra. A 5 chegou a andar 325 pontos no total desde a minha entrada. E a minha saída seria em 400. Então eu estava aí a 75 pontos do meu alvo. E aí o que aconteceu foi o mercado começar a equilibrar de forma micro nessa região aqui, muito próximo do meu alvo. Veio a 6, uma barra inside, né, uma barra interna. A 7, uma tentativa de ir até o meu alvo que não deu certo. A 8 já reverteu. A 9 praticamente tentando reverter a 8, então dando aqui um padrão de equilíbrio bem micro, né, um TTR se formando. A 10, uma nova tentativa que foi frustrada pela 11, e assim o mercado foi ficando. E aí, se vocês olharem depois ali a operação de forma acelerada que eu tenho no final, vão perceber que eu fiquei numa dúvida grande se valia a pena. Só tirar aqui isso aqui um pouco mais para o lado. Se valia a pena eu proteger no 0 a 0 essa operação, porque eu poderia estar acreditando que o mercado aqui ele poderia fazer um topo duplo e cair, e aí se ele fosse cair, provavelmente ele iria fazer nova mínima, o mercado iria tentar reverter esse movimento inteiro, ou eu iria ficar analisando o price action e só iria sair antecipado caso ele mudasse de ciclo, mas ele poderia sair do desequilíbrio muito forte comprador, que eu estava ali, para um ciclo de desequilíbrio fraco comprador, onde eu vejo que tem uma correção profunda e busco uma nova máxima. Até porque o meu alvo estava a 70 pontos da nova máxima. Poderia ser bem possível de na nova máxima ele atingir meu alvo. Poderia esperar o price action ou sair antecipado, porque já atingiu 90% do meu alvo, e isso aí é um dos gatilhos que eu tenho de proteção. Fiquei muito na dúvida, tá? Nesse gerenciamento aqui. Se vocês olharem lá no replay que eu tenho ali, né, da operação acelerada, vocês vão perceber que eu colocava no 0 a 0, depois tirava e deixava no stop original. Fiquei com bastante dúvida. Quando veio a 13, eu ainda estava ainda com a ideia de esperar, tá? Ele mostrar o price action e sair somente se acontecesse isso. Mas aí na 14 ele veio um pouco mais abaixo. Quando ele voltou para dentro dessa região aqui, eu optei por sair antecipado. Eu pensei o seguinte, ele já está furando aqui as médias, pode ser que ele venha fazer uma marcação mais abaixo, e principalmente se ele fechasse uma barra aqui, ó, uma barra vendedora, mais ou menos aqui, próximo da média de 20, eu muito provavelmente iria sair antecipado, então eu ia ter algum loss aí de 1R, ou metade de 1R, e porque eu já não estaria acreditando tanto que o mercado iria buscar o meu alvo aqui em cima, porque imagina só, se eu saio aqui, ele teria para atingir meu alvo, eu teria que andar 600 pontos. Então, isso significa que o meu alvo estava cada vez mais longe, né? Então, a probabilidade piorando, né? Ficando menor. Por isso que eu acabei protegendo. O que eu esperava? Eu esperava que o mercado, de repente, viesse testar aqui a média, me desse uma boa barra de sinal e eu ia fazer uma compra esperando um desequilíbrio fraco comprador que viesse tentar buscar a máxima e eu ia sair antes, tá? Provavelmente eu sairia mais ou menos nessa região aqui. Era isso que eu esperava. Mas não aconteceu, o mercado depois disso, a barra número 15 foi uma barra compradora, a 16 revertendo, a 17 teria atingido o meu alvo, então aqui eu fiquei com aquela sensação de que, poxa, eu protegi meu trade e agora ele atingiu meu alvo, sendo que era um alvo que eu estava buscando 1.25R, seria o suficiente para eu encerrar o dia, e aí dificilmente poderia aparecer uma nova oportunidade, por mais que eu comecei a ver depois sinais de que o mercado estava equilibrando nessa região aqui de cima. Foi graças a isso, tá? Até aparecido a 19, a 18, testando o topo, revertendo e vindo no fundo, eu comecei a acreditar. Foi quando eu marquei esse retângulo amarelo e comecei a acreditar que o mercado estava fazendo um equilíbrio TTR bem nessa região de topo, onde poderia depois disso o mercado ou romper com compradores acima, que seria o ideal pelo contexto do diário, ou poderia reverter com vendedores abaixo e quem sabe tentar buscar aqui a abertura do dia ou a mínima do dia, tá? Então eu fiquei aguardando isso, já não tentei mais operar ali dentro daquele range, nem para desequilíbrio fraco, muito menos para equilíbrio. Veja a barra número 21, uma boa barra, fechando próximo da máxima, e ainda 22, rompendo essa região. Aí entra aquele cálculo que eu sempre faço, quando eu quero ter um pouco mais de confiança no meu rompimento. Eu medi aqui o range, tinha 445 pontos de range, tirei 20%, teria que ser mais ou menos uns 100 pontos,
E aí eu vi que o fechamento foi acima de 100 pontos dessa região. Então ele habilitou uma possibilidade de comprar. Comprei com 13 contratos aqui. O meu alvo agora é menor do que da primeira vez, tá? É um alvo aí de 275 pontos e o meu stop de 440 pontos. Ou seja, o meu stop está lá nos 50% do equilíbrio. Caso o mercado voltasse aqui, ok, seria estopado, significa que eu teria errado a leitura e o mercado estava ainda dentro de um equilíbrio e não formando um desequilíbrio muito forte comprador a partir daqui, tá? Outra coisa também que eu poderia colocar como projetado. Eu poderia projetar isso aqui, ó, o momento do início do rompimento e colocar como alvo 100% aqui em cima. Eu acho que é um alvo muito longo. Ou então eu poderia projetar 100% do range que ele fez. Foi aqui, ó. Vou arrumar aqui, ó. 100%, vou até botar uma linha amarela aqui pra gente ver, ó. Seria aqui, tá? Foi isso aqui que eu fiz de projeção, ó. Eu fiz 100% do range, esperando que o mercado vai andar 1 para 1 do tamanho do range, e coloquei aí, ó, 275 pontos de alvo. Depois disso, felizmente, na barra número 23, foi bem rápido, foi lá e atingiu o meu alvo, tá? Então, ok, atingiu o alvo, atingiu o projetado que eu estava esperando. E aí depois a gente consegue ver sinais de força compradora, tá? Se eu pegar desde daqui, ó, mercado com pouco pavio, fechando na máxima, a próxima barra pouco pavio, fechando na máxima, a barra 23, ele nem gerou pavio, ou seja, na 22 praticamente também não. Sinal que o mercado está abrindo e já aparecem compradores deslocando o preço mais acima. Então, isso é sinal de força. A 24 também, sinal de força. Tá? Na 25, sinal aí de força, porém agora já deixando o pavio acima. Então pode ser que a força começou a reduzir a partir da 25, tá? Agora a gente já não está mais com pressão, é apenas força pura do mercado deslocando o preço. Depois disso, a 26 aqui eu já acreditaria que o mercado reduziu a força, deixou um corpo pequeno, abaixo de 50% da barra, deixando o pavio. A 27 ainda tem deslocamento, a 28 primeira correção. Tá? Para quem comprou a primeira correção acreditando que abaixo de barra teria compradores que não conseguiram pegar esse movimento ou que pegaram, já saíram e querem entrar de novo, eles estavam esperando uma primeira correção. Isso aqui é quando a gente muda o ciclo de desequilíbrio muito forte para desequilíbrio forte. Eu particularmente não gosto muito desse trade, tá? É quem espera continuidade, vê a primeira correção, compra e espera continuidade. Mas no mini índice a gente sabe que muitas vezes já na primeira correção o mercado faz uma correção mais profunda. Eu prefiro operar assim, aguardando depois um desequilíbrio muito forte, uma correção profunda, aí compro uma barra de sinal e espero o mercado ir até nova máxima. Tá? E isso depois, a gente pode considerar que aconteceu uma barra 31, aí uma barra maior do que as outras, mostrando força também, uma barra bem climática. Se a gente olhar aqui o volume, uma barra com mais volume do que a média do que vinha tendo. Então eu acho que essa aqui é uma barra climática e que ele não vai ter uma sequência compradora, que ele de repente agora vai vir uma correção profunda aqui até abaixo da 31. Então na leitura apenas, só para a gente analisar, uma sequência de barras vendedoras, isso eu já acho que se caracteriza um desequilíbrio fraco comprador. Agora tocando a média de 9, se eu fosse operar e não fiz mais, eu iria aguardar uma barra de sinal para tentar buscar uma nova máxima. Ó, a barra de sinal seria agora na 39, e aí eu acho que o mercado poderia ir até a nova máxima. Como são 469 pontos, eu provavelmente sairia antes, sairia aqui acima da 35, e aí o mercado, depois disso, ele não foi ainda até a nova máxima, ele está se mantendo nessa região. Então pode ser que agora o mercado vai equilibrar pelo tempo, ele vai ficar aqui nessa região, tá? E não mais mostrando compradores interessados em levar o preço para novo nível. Essa é a diferença que eu falo sobre ter desequilíbrio e equilíbrio. No desequilíbrio a gente vê compradores comprando e o mercado se deslocando, e no equilíbrio a gente vê que o preço não sai de uma faixa, tá? Parece que compradores e vendedores estão satisfeitos com aquela região ali. Vamos para o meu relatório de performance de hoje. A conta simuladora aqui eu não tenho nada. E na conta que eu mostro todos os dias aqui para vocês, a conta 144. Fechei o dia então com R$ 709,33 positivo, tá? 2 trades, o primeiro eu saí com 5 pontos, chegou a andar 325 e contra apenas 40. O segundo trade eu peguei 275 pontos e ele andou contra apenas 15 pontos, tá? Então foram 2 trades que, apesar do calor da primeira, eu praticamente não fiquei negativo no dia de hoje. Por olhar aqui o relatório de patrimônio,
Foi só um pouquinho aqui que eu fiquei negativo no dia de hoje. Meus gráficos de operações, a primeira era interessante e fechou no 0 a 0. A segunda, um bom trade. Certo, pessoal? Diga nos comentários como foi seu dia de hoje. Eu espero que você tenha operado bem hoje, que tenha sido um dia com bom movimento, tá? Foi um movimento de tendência desde a abertura. Então, o mercado em nenhum momento foi vendedor, apesar de ter tido oportunidade na venda também. Mas ele não foi vendedor, ele foi comprador desde a abertura. Mas acho que hoje deu oportunidades para todo mundo. Para quem queria operar contra, teve chance hoje também. Para quem quis operar TTR, teve uma pequena oportunidade hoje. Para quem opera tendência, acho que teve uma melhor oportunidade no dia. Certo? Deixa nos comentários como foi seu dia. Se você gosta desse tipo de conteúdo, não esqueça de deixar um like. Mostra que vocês gostam do conteúdo aí do canal. E se você não é inscrito, se inscreva para acompanhar os vídeos que eu faço diariamente aí, falando sobre a minha visão do mercado, sobre como eu leio os movimentos do mercado. Beleza, pessoal? Fique agora com as operações de forma acelerada e até o próximo vídeo.